Vou contar aqui para vocês o que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade. Existe uma coisa na Bíblia chamada batismo com o Espírito Santo e com fogo. Um é completamente diferente do outro, embora seja o mesmo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele ocorre quando você aceita Jesus Cristo. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus de coração, é claro, eles recebem o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo, ele ocorre, a confirmação dele, no batismo com as águas. É quando a pessoa está de fato declarando ao mundo que ela está morta para o mundo. Mas o batismo com fogo, ele é diferente, tá? E ele aconteceu comigo, e isso eu vou te contar aqui agora. Eu estava dentro da igreja e o pastor nos convocou a fazer um jejum de 7 dias, de uma semana, no caso de segunda até sábado. Um jejum de 24 horas. Eu nunca tinha feito esse jejum na minha vida. Eu era crente novo, convertido, não sabia de nada. E o pastor disse que 3 irmãos, cheios do poder de Deus, viriam à igreja. Mas era necessário que nós jejuássemos para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse. Eu, é claro, curioso e querendo muito ver essa manifestação de Deus, eu levantei o braço na igreja dizendo que faria o jejum. Com 3 dias de jejum, comendo uma única vez por dia, eu tive uma tonteira tremenda, eu quase desmaiei, rapaz. E eu quase desisti do jejum. Mas eu mantive de pé o meu voto, né? E eu cumpri os 6 dias de jejum. Repetindo aqui, né? Comendo só uma vez por dia. E aí veio o culto. E esse culto foi uma coisa extraordinária para mim e para muitos lá também. Eu estava sentado no banco e orava intensamente a Deus. E de repente os meus olhos se abriram. Eu não falo dos olhos da carne, não, eu falo dos olhos do espírito. E eu passei a ver uma fogueira que queimava dentro de mim. Eu não entendia aquilo que estava acontecendo, mas eu achava gostoso. E quanto mais intensamente eu orava, mais o fogo aumentava. De repente, eu olhei para o céu, mas de novo com os olhos do espírito, porque eu estava de olhos fechados. E quando eu olhei para os céus, eu vi uma pomba gigante. A pomba devia ter em torno de 7 metros de envergadura. Ela era branca igual uma neve. E em cima dela tinha um anjo. Olha só, hein? Foi a minha primeira visão de anjos. Eu já tive 3, tá? As outras 2 visões de anjo foram com os olhos abertos, esses olhos da carne aqui que está olhando para vocês. Mas naquele dia, aos 14 anos, eu vi aquele anjo em cima da pomba. E ele tinha roupas brancas como a neve e elas emitiam uma luz semelhante à lâmpada fluorescente branca que você tem na sua casa. Do lado desse anjo tinha um baú. O anjo era do tamanho de um homem, tá? Ele enfiava a mão no baú, as 2 mãos no baú, ele pegava um monte de estrelinhas e ele jogava sobre a igreja. E aquela pomba, ela batendo as asas, gente, eu tô até me arrepiando em contar essa história. Aí a pomba passou, gente, pela igreja e eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu sabia o que eu estava falando com Deus em línguas, mas as pessoas que estavam na igreja não entendiam o que eu estava falando. Esse foi o meu batismo com o Espírito Santo e com fogo.
É por isso que eu falo, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Aí você tem que se consagrar, você tem que se santificar, jejuar, orar, abandonar realmente os pecados, que aí Deus vai te batizar com fogo. Igualzinho está na Bíblia: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu comigo na vida real. Depois eu vou falar com vocês das coisas erradas que eu fiz e da visão dos dois anjos, ou melhor, das visões que eu tive, né? Uma vez eu vi outro anjo e depois eu vi outro anjo com os olhos da carne. Eu vou relatar aqui, tá bom? Um beijo a todos, um forte abraço, que Deus abençoe vocês e olha, vale a pena servir a Deus. Vale mais do que todo o dinheiro na face da terra. Vale mais do que a casa luxuosa que você tem. Vale mais do que o carro importado que você tem. Você não faz ideia do quão é maravilhoso estar na presença de Deus. Faz que nem eu. Por favor, santifique-se. Olha só o que eu vou te falar. Deus vai aparecer para você. Acredite. Acredite. Eu vou te ensinar depois como é a minha santificação. Ela é diferente de todos os crentes da face da terra do meu século. Mais uma vez, que Deus abençoe. Um beijo a todos.